Tratados. Quando nós temos dois países que são vizinhos, eles precisam entrar em comum acordo em algumas questões. Eu sou o professor Beto, estou com vocês em mais uma aula de História de Rondônia. Hoje, nessa aula de número 12, nós iremos falar um pouco sobre um tratado assinado entre o Brasil e a Bolívia. Tratado de Ayacucho. Tratado de navegação, tratado de amizade. Ao longo da história, nós observamos que Portugal e Espanha, porque ainda não existia Brasil enquanto nação independente, nós éramos apenas colônia de Portugal até o século XIX, ali até 1822, até a independência do Brasil, nós éramos apenas colônia de Portugal. Mas ao longo da história, Portugal e Espanha, que dominavam aqui a Amazônia, que dominavam a América, eles assinaram um tratado. Começou com a bula intercoeteira, aquela bula papal lá que definia quais são os limites de Portugal e Espanha. Depois essa bula intercoeteira ela vai ser substituída pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas aí em 1494 ele define o que seria terra de Portugal, o que seria terra da Espanha. Portugal, por isso que nós costumamos dizer que Portugal já sabia que existia terra aqui nesse novo continente, e ele vai pegar justamente a parte do Nordeste brasileiro com esse tratado, e alguns outros tratados vão ser firmados. O tratado que definiu a fronteira do Brasil que nós temos hoje, ele vai se chamar Tratado de Madrid, assinado lá Quando nós falamos de tratado, geralmente ele recebe o nome na cidade onde ele é assinado. Foi assinado lá na cidade de Madrid, entre Portugal e Espanha, e definiu a fronteira do Brasil mais ou menos como está hoje. É um tratado de 1750. E é um tratado que define a ocupação da Amazônia. Só que a ocupação da Amazônia ela não ficou por aí, não. O Tratado de Madrid ali, aí depois nós temos o Tratado de Lisboa, que questiona o tratado... Alguns tratados são questionados, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Utrecht, nós vamos ter uns outros tratados. Aquela região sul do Brasil ali, dos Sete Povos das Missões, ali onde é hoje o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, é uma região de muito conflito, muitas disputas, principalmente ali onde hoje é Santa Catarina e o Paraná. Então, são tratados que vão ser definidos, que vão estar presentes aí dentro da nossa sociedade, e hoje nós iremos ver um especial. Vocês sabiam, aqui em Porto Velho, do outro lado do Rio Madeira, nós temos ali aquela margem do Rio Madeira, até próximo de Humaitá, fazia parte de uma região que era da Bolívia. Da Bolívia, aqui do outro lado do Rio Madeira, se você chegasse antes desse tratado que nós vamos estudar hoje, pertencia à Bolívia. Então nós estávamos falando sobre o Tratado de Ayacucho. É esse assunto que nós vamos ver na aula de hoje. Aí na tela para vocês, meu aluno. Aula de número 12. Nós iremos ver sobre esse Tratado de Ayacucho de 1867, século XIX, que é o Tratado de Limites, Navegação e Comércio do Rio Madeira e Guaporé. E o Brasil possui outros tratados, ou seja, aqui não seria o Brasil, seria Portugal, também possui outros tratados com a Bolívia. Aqui nós trazemos as competências, as habilidades do Enem para a aula de hoje, quais são as competências e habilidades que nós pretendemos na aula de hoje. E aí eu já trago uma imagem para vocês sobre os navios a vapor, os navios gaiola, os navios movidos a moinho, que também entraram aqui na floresta amazônica. Olha aí, um trenzinho chegando aqui em Porto Velho. Foto colorizada por Luiz Claro, o trem chegando, sendo desembarcado no porto de Porto Velho. Olha aí, era colocado no elevado e era arrastado. Até os anos 60 do século XIX, e se tomar como base os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid, aquele que eu falei para vocês, o Tratado de Madrid, que é aquele tratado de 1750, metade do século XVIII é assinado o Tratado de Madrid, e também do Tratado de Santo Ildefonso, a fronteira
do Brasil com a Bolívia corria no ponto médio do Rio Madeira, próximo onde hoje é a cidade de Humaitá. Humaitá fica a 200 quilômetros aqui de Porto Velho, ele fica no estado do Amazonas, até a nascente do rio Jamari. Então, alguns tratados foram definidos. Professor, como é que é essa questão do tratado? O Tratado de Madrid, a gente costuma falar que os portugueses eles foram muito espertos a assinar o Tratado de Madrid. Por quê? Porque no Tratado de Madrid eles colocaram lá uma questão chamada uti possidetis. Uti possidetis, o que significa isso? Quem ocupa é dono. E quando eles assinam em 1750 o Tratado de Madrid, ele já... Olha uma coisa curiosa que eu vou colocar para vocês. A Capitania do Mato Grosso, ela é criada em 1748, a Capitania do Mato Grosso, 2 anos antes da assinatura do Tratado de Madrid. Aí você pergunta, professor, como é que Portugal cria a Capitania do Mato Grosso, que ficava em terras, além em terras espanholas, além de terras portuguesas, e o Tratado de Madrid só é assinado em 1750. É por isso que os portugueses colocam a filosofia do uti possidetis. Quem ocupa é dono. Hoje nós chamamos isso de uso capião, né? É popularmente usado como uso capião, uti possidetis. Então, nós temos aí esses tratados sendo definidos dentro das fronteiras brasileiras, sendo definido como um arranjo de como nós vamos arranjar aqui essas novas fronteiras entre o Brasil e a Bolívia. E aqui, essa região do Rio Madeira, até próximo de Humaitá, aqui no Amazonas, desce o Rio Madeira aqui, desce, passa por São Carlos. Olha aí, nosso aluno de São Carlos, passou por São Carlos. Nosso aluno de Calama, passou por Calama, chegou em Humaitá. Até ali, um pouco abaixo de Calama, pertencia à Bolívia, aquela margem esquerda do Rio Madeira. Então, precisou ser definido o tratado porque começou um processo de exploração e navegação do Rio Madeira que era preocupante para a coroa portuguesa. O Brasil, no século XIX, já era um Brasil independente, já era um Brasil imperial. E a coroa portuguesa ela começa a ter uma preocupação. Qual era a preocupação? Espera aí. Os bolivianos vão autorizar que navios norte-americanos, navios ingleses, singrem as águas do Rio Madeira? Não. Vamos fazer um tratado, e nesse tratado nós vamos dizer que só bandeira brasileira e bandeira boliviana podem navegar no Rio Madeira. Tratado de Ayacucho. É um tratado que eu vou falar um segredo para vocês. Aqui, ó. Poucas pessoas conhecem esse tratado. Poucas pessoas conhecem esse tratado. Dá mais ênfase ao Tratado de Petrópolis, aquele que o Acre passa a ser do Brasil, e esquece do Tratado de Ayacucho. É por isso que você é aluno da mediação. Você é um privilegiado por estar tendo essa aula de hoje, tá bom? Vamos lá na tela para vocês. Voltando aí na tela para vocês aí. Então, nós temos aí, descendo o Rio Madeira até o Humaitá, todos os lados esquerdos pertenciam à Bolívia. Incluía parte do Amazonas e todo o atual do estado do Acre. Olha aqui, ó. Vamos lá. Descendo o Rio Madeira. Aqui, ó, Porto Velho fica bem aqui, né? Porto Velho fica aqui. Descendo o Rio Madeira, até essa parte aqui, mais ou menos até aqui, ó, parte do Amazonas fazia parte da Bolívia. Então, aqui seria a Bolívia. O Tratado de Ayacucho, ela vai passar vai fazer um corte aqui, e essa parte aqui, ela vai passar a pertencer ao Brasil. Essa margem esquerda do Rio Madeira, em frente de Porto Velho, ela passa a pertencer ao Brasil. Esse tratado, ele define isso. Então, esse tratado, ele foi importante para definir, para controlar, para nós podermos definir e controlar a navegação do Rio Madeira. Porque aqui, ó, o Rio Beni se junta aqui com o Madre de Deus e entra e forma o Rio Madeira. O Rio Mamoré, que nasce também aqui na Cordilheira dos Andes, se junta com o Rio Guaporé, que nasce na região central do Brasil, nasce no Mato Grosso, e forma também o Rio Madeira. Então, precisava definir esse trecho de navegação do Rio Madeira.
Precisamos definir esse trecho de navegação do Rio Madeira. Precisamos definir essa região da fronteira. Então, é assinado um novo tratado. 1867, foi assinado o Tratado de Amizade, Limites, Navegação, Comércio, Extradição entre a Bolívia e o Brasil. Agora sim, a Bolívia já não é mais Espanha, é Bolívia, e o Brasil já não é mais Portugal, é Brasil. Agora é assinado entre a Bolívia e o Brasil, conhecido como Tratado de Ayacucho. Tratado de Ayacucho. Também conhecido como Tratado de Munhoz Neto, porque recebe aí Munhoz Neto sob o nome do ministro representante dos países signatários do tratado, Mariano Donato de Munhoz, ministro do exterior da Bolívia, e Felipe Lopes Neto, enviado extraordinário do ministro plenipotenciário do Brasil. Vamos lá ver quem são eles. Vamos ver quem é esse Felipe Lopes Neto que foi enviado pelo Brasil. Felipe Lopes Neto aí, ó, ele nasce em Recife, em Pernambuco, em 6 de junho de 1814. Ele é filho de Felipe Lopes Neto e de Veridiana de Mendonça. Iniciou seus estudos superiores na Faculdade de Direito de Olinda, terminando na Universidade de Pisa, lá na Itália. Foi um dos membros destacados da Revolução Praieira. Lá. Então, essa é um pouco que traz sobre quem é esse signatário brasileiro. E ele vai ser enviado nessa missão diplomática à Bolívia, onde firmou o tratado em 27 de março de 1868. E em 1876 foi nomeado presidente da Exposição da Filadélfia. Depois foi diplomado residente do Uruguai na América do Norte. Foi representante brasileiro em 1884 como árbitro nas questões do Chile com as potências estrangeiras, devido à Guerra do Pacífico. Aqui, a Guerra do Pacífico, aquela guerra que vai tirar ali a saída da Bolívia, para o Pacífico. Era ministro residente da Itália quando foi exonerado em 1888. Por essa época ainda não havia sido descoberto a nascente do Rio Javari. Lembra? O Rio Javari ali não havia sido descoberto aí. Aqui foi só um parênteses, tá? Vamos dar continuidade à nossa aula aqui, ó. O tratado, conhecido como Tratado de Ayacucho. O Rio Javari, lembra o Rio Javari agora, onde teve lá a morte do indigenista e do indígena recentemente? Não se sabendo aonde deveria situar a linha de fronteira, segundo era uma região praticamente despovoada, tanto do Brasil quanto da Bolívia. Não se povoava aquela região. Era uma região solta ali. Não se tinha muito interesse, não. Olha os navios a vapor que vinham para cá, pequenos navios, embarcações a vapor. Olha aí, uma embarcação, outra foto de embarcação a vapor. Percebe que as embarcações a vapor, elas moviam, parecia essas rodas, pareciam moinhos aí que se moviam e faziam a embarcação navegar nos rios. Tudo começou a mudar quando o aumento do interesse internacional pelo látex, a descoberta do látex foi fundamental a partir do século XIX. Aluno, vem cá comigo, vem cá comigo. O ouro foi fundamental para a ocupação do Vale do Guaporé, para a criação da capitania do Mato Grosso. Só que o ouro acabou no Vale do Guaporé. Eles abandonaram o Vale do Guaporé, deixaram apenas os remanescentes quilombolas que ficaram no Vale do Guaporé e que hoje lutam por reconhecimento de sua terra. Principalmente em Vila Bela da Santíssima Trindade, que deixou até de ser capital do Mato Grosso. Então, nós temos uma história ali em Mato Grosso. E aqui, essa região, principalmente essa região do Madeira, Porto Velho, Manaus e Belém, são cidades forjadas pelo látex, pela descoberta do látex. Aí você pergunta,
Professor, o que que Charles Goodyear tem a ver com a Amazônia? Charles Goodyear nem pisou aqui, mas é ele que descobre o processo de vulcanização, que foi possível a utilização da borracha para a grande indústria. Então, Charles Goodyear tem a ver com o processo de colonização da Amazônia, pela descoberta que ele fez, pela descoberta científica. Então, nós temos aí a descoberta do látex, a exploração do látex vai ser o interesse de fazer uma defesa aqui desse território. Vamos defender o território, porque se a gente não defender, a gente perde esse território. O governo brasileiro, ele tinha muito isso na cabeça dele. É por isso que nós temos 2 tratados com a Bolívia que está diretamente relacionado ao interesse do látex. Tratado de Ayacucho. 2, Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid vai estar mais ainda relacionado à nossa região, porque no Tratado de Madrid, além de o Acre passar a ser brasileiro, o Brasil ainda teve que se comprometer em construir a estrada de ferro-madeira-mamoré. Então, aqui, quando nós vamos ver essa importância do látex do século XIX, nós vamos ver que há um interesse muito grande pela Amazônia e pelo controle da Amazônia para que essa riqueza, o ouro branco da Amazônia, não vá embora em navios norte-americanos controlados pelos bolivianos. E olha que os seringueiros bolivianos eram os seringueiros mais ricos dessa região. Eram os grandes barões da borracha. Na tela para vocês. Olha aí, ó. Traz um mapa para você. Olha esse mapa aí, ó. Nesse mapa aqui, nós vamos observar mais ou menos que a Bolívia, ela possuía essa região aqui, o Tratado de Ayacucho, ela possui essa região, e a Bolívia ela vai ocupar a região do Madeira. Ela ocupava a região do Madeira. Vamos ver aqui, ó. Aqui é Borba. O Maitá ainda não existia nesse período do mapa. Então, nós temos Crato aqui, ó, que era o entreposto comercial. E nós temos Santo Antônio do Rio Madeira, aqui, que ficava em Porto Velho. E essa região aqui pertencia à Bolívia, essa margem aqui. Tanto é que o Tratado de Ayacucho, ele vai definir isso daqui, ó. Ele vai dizer, a fronteira da Bolívia, ela vai pegar essa região, dessa daqui, vai beirar aqui o Rio Madeira, beirou o Rio Madeira, beirou o Rio Guaporé, e aqui vai ser a região boliviana. Olha aí o Tratado de Ayacucho. Percebam vocês aqui que a Bolívia fazendo fronteira aqui com o Paraguai, fazendo fronteira com o Brasil. Esse é o retrato da Bolívia, com o tratado que vai ser assinado. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Esse tratado dizia que essa área aqui pertencia à Bolívia. E sabe que essa área hoje é justamente o estado do Acre. É por isso que eu quero que vocês gravem isso daqui, para quando nós estivermos falando sobre o Tratado de Petrópolis, quando nós estivermos falando sobre o Tratado de Petrópolis, vocês vão entender por que o Brasil teve que reconhecer que essa região era da Bolívia. Porque nesse tratado já dizia que essa região era da Bolívia. O Tratado de Ayacucho já dizia que essa região era da Bolívia. O presidente boliviano na época do Tratado de Ayacucho era o general Mariano Melgarejo. Aí, ó, general. Os bolivianos eles foram muito tempo controlados por militares. Então, 1818 a 1871. Olha o cara aí, vai ser um grande presidente da Bolívia, ele vai controlar essa questão do tratado. A região do Alto Madeira, apesar de ser naquela época povoada predominantemente por bolivianos, quase não tinham brasileiros, a maioria que viviam no Alto Madeira eram bolivianos, que se dedicavam à exploração de quê? Da goma elástica. Passou por força do Tratado de 1867 a pertencer ao Brasil. A borracha. A borracha já começava a ser explorada. Nós estamos em 1867. Nós estamos no início da exploração do látex aqui. O látex, que servia a princípio para impermeabilizar, depois do processo de vulcanização, ele vai ser colocado. Quando ele é colocado na grande indústria,
quando ele vira objeto da Revolução Industrial, aí a Amazônia vai ferver. Eu acredito que a Bolívia, se ela tivesse olhado um pouco para frente, ela não teria assinado esse tratado, não. Ela não teria entregue o Acre. Por quê? Os bolivianos eles ocupavam essa região. Quando começou o primeiro ciclo da borracha, que vai ser lá na frente, já vamos pegar em 1872 ali, quando começa o Brasil para ocupar essa região, o que ele faz? Ele incentiva a migração nordestina, principalmente de cearense, para essa região, para a extração do látex. Porque o látex ele começa a ser explorado pelo indígena que morava aqui nessa região. E agora não é mais o indígena que vai explorar, nós vamos ter nordestinos explorando aqui. Vamos entender melhor aí, na tela para vocês. Mais importante que o território, a Bolívia perdeu um porto fluvial, após as cachoeiras que permitiu o acesso sem obstáculo ao Atlântico, pois renunciou a participar da margem esquerda do Rio Madeira, quando permitiu a linha de fronteira passasse a situar-se em Vila Bela da Santíssima Trindade, a linha de fronteira. De 30 artigos que contém o tratado de Ayacucho, 1 declara a paz entre as partes contratantes, apenas 5 tratam sobre limites e navegações, 8 versos sobre extradição, o que é extradição e tudo, 16 artigos sobre o comércio de navegação. Olha aqui, ó, a foto colorizada por Luiz Claro, uma foto de Dana Menrio. Como seria o porto? Percebam vocês que o transporte das mercadorias eram feitos em canoas. Percebam que essas canoas não têm motor atrás. O que movia essas canoas? Era o remo. Era a mão do homem. Olha esse comboio de mercadorias. Se hoje já sai aquelas embarcações cheias, olha como era esse comboio de mercadoria aí. E aqui provavelmente olha aqui o povoamento de Santo Antônio. Aqui tem a região do Casarão dos Ingleses, que era o casarão do boliviano, que ele construiu, que abrigava as pessoas que faziam comércio nessa região. Então, nós temos aqui esse processo, para vocês terem uma ideia, vencendo esse trecho encachoeirado. Olha aí a chegada, desembarque de mercadoria. Olha a fotografia sendo feita. Olha que coisa interessante. Esses 16º artigo, 16 artigos evidenciam também os temores e cuidado do governo imperial com relação à liberdade de navegação boliviana no Rio Madeira. Então, nós temos aí como vai navegar no Rio Madeira. No 6º e 7º artigo, declara reciprocamente com a isenção de imposto, ou seja, livre comércio, área de livre comércio, isenção de imposto, nos rios que passavam pela nova fronteira e desembocavam no Oceano Atlântico. O privilégio era apenas para navios de bandeira brasileira e bandeira boliviana. Se tivesse bandeira norte-americana, imposto lá em cima. Bandeira inglesa, imposto lá em cima. Então, se tivesse bandeira boliviana e bandeira brasileira, era isento de impostos. Era uma área de livre comércio, não pagava imposto. E olha aqui as embarcações que singravam o rio depois. Daí já é na época da estrada de ferro, já é posterior. Na ressalva de ser atendida como uma forma de impedir o comércio direto da Bolívia com embarcações estrangeiras pela via do Rio Madeira, Amazonas. Uma forma de impedir esse comércio com bandeiras estrangeiras. Ou seja, navios com bandeiras estrangeiras não podiam navegar em águas dessa região. Vocês percebam como é importante a assinatura desses tratados? Assim mesmo como foi o Tratado de Madrid, o Tratado de Ayacucho, ele define mais ou menos como navegar
quem pode navegar, quais as taxas que serão cobradas, quais os limites de fronteiras, o que pode ser extraditado se alguém cometesse algum crime, o que não pode ser extraditado, já faz o acordo de extradição, define as amizades do país, olha, nós somos amigos, então nós não vamos brigar, nós não vamos fazer guerra. Então, é tratado de limite, amizade e navegação. Precisava ser definido, escrito no papel, para que não houvesse conflito entre os dois países. Nós estamos agora falando, como nós já estamos no Brasil imperial e na Bolívia republicana, nós estamos falando do acordo de dois países independentes. É assinado esses tratados. Só que, além desses tratados, ao longo da história, Portugal e Espanha já tinham assinado outros tratados. Antes do Brasil ser independente, Portugal e Espanha já tinham assinado outro tratado que definiu mais ou menos as fronteiras. Vamos relembrar alguns desses tratados que foram assinados? Vamos lá, na tela para vocês. O Brasil possui alguns tratados firmados entre Portugal e Espanha, que no Brasil existiu. Como, por exemplo, o Tratado de Lisboa, 1781. Fala da região sul, lá do Sacramento, da colônia de Sacramento. Já começam a falar, nós estamos aqui ainda no século XVII, já se falava nesse conflito no sul do Brasil. O Tratado de Utrecht, de 1713, e outro, nós tivemos dois tratados de Utrecht, de 1715, também fala sobre fronteira entre Brasil e Portugal. O mais importante para a nossa região foi esse tratado aqui, ó, o Tratado de Madrid, porque ele definiu a fronteira do Brasil, que é basicamente hoje. Ele sai daquele limite que era o Tratado de Tordesilhas e ele adentra. Ele quase triplicou o tamanho do Brasil, o Tratado de Madrid. A Espanha perdeu muito para o Brasil com o Tratado de Madrid. E ele ainda coloca o ut possidetis. Aqui nós temos o Tratado El Pardo, de 1861. O Tratado de El Pardo, ele veio e disse, não, eu quero eliminar esse Tratado de Madrid. Eu estou com raiva de Portugal e eu vou eliminar o Tratado de Madrid. Não tem mais Tratado de Madrid, não, e a região sul do Brasil vai ser minha novamente. Mais uma confusão na região sul, que só vai ser resolvido com o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz, que vai definir a região sul do país, lá onde fica Santa Catarina e fica o Rio Grande do Sul. Então, nós temos aí esses tratados sendo firmados. Nós não podemos dizer que é entre Brasil e Espanha ou Brasil e Portugal. Esse tratado é firmado entre Portugal e Espanha, porque até 1881 o Brasil não era independente, o Brasil ainda pertencia a Portugal. E a América Espanhola ainda pertencia à Espanha, também ainda não era independente. Então, esse tratado é assinado entre Portugal e Espanha. Agora, tratados que estão diretamente ligados a nós aqui, ó, que já foi entre o Brasil e a Bolívia. Tratado assinado entre o Brasil e a Bolívia. Tá? Nós temos aqui esse tratado aqui, o primeiro Tratado de Ayacucho e o Tratado de Petrópolis. Vamos voltar aqui o mapa aqui, Deixa eu voltar aqui o mapa. Deixa eu até apagar aqui para vocês entenderem aqui. Bora aqui. Esse mapa aqui, o que nós vamos observar nesse mapa? Vamos localizar aqui esse mapa. Esse mapa aqui nós temos o Rio Madeira. O Rio Madeira que ele vem e deságua no Rio Amazonas, certo? Ok? O Rio Madeira que deságua no Rio Amazonas. Para a Bolívia, se vocês observarem, aqui é a Cordilheira dos Andes. Para a Bolívia, atravessar uma mercadoria daqui, passar pelo deserto de Atacama, atravessar a Cordilheira dos Andes e chegar ao Oceano Pacífico era uma dificuldade muito grande. Essa região aqui é o noroeste boliviano. O noroeste, chamado noroeste boliviano, que eu já falei em outras aulas para vocês.
A Bolívia, então, tem como Rio Madeira, só que o Rio Madeira tem um trecho encachoeirado, né? Aqui. Ela tem o Rio Madeira como ponto estratégico para escoar seus produtos. Por quê? A Bolívia saía aqui do Rio Beni, saía do Rio Madre de Deus, saía do próprio Rio Mamoré, escoava seus produtos via Rio Madeira para sair para o Oceano Atlântico. Então, toda essa região aqui do noroeste boliviano interessava a navegação pelo Rio Madeira. É por isso que nós dissemos que essa região do Madeira era ocupada principalmente por bolivianos. Aqui nós estamos falando de comércio comum. Vem aqui comigo rapidinho. Até então, nós estamos falando de comércio comum. Nós estamos falando de comércio de mercadorias, de cascarrilha, da própria quina, que servia como base de remédio para combater a malária. Nós estamos falando de alguns produtos que saíam. Só que a Bolívia, até animais em pé, até boi em pé, eles transportavam em canoas, só para você ter o detalhe. Chegava na cachoeira, descia, passava pela margem, passava da cachoeira, embarcava novamente. Era uma dificuldade muito grande. E o Brasil, ele começa a ter um conflito com a Bolívia, ele começa a ter um interesse com a Bolívia, e a Bolívia ela começa a querer permitir que a navegação inglesa se forme. Os Estados Unidos mandam tenentes da Marinha norte-americana estudar a possibilidade de migrar a escravidão norte-americana para a região do Madeira. O Brasil, então, ele vai ficar esperto com a Bolívia. Ele vai dizer, opa, Bolívia, espera aí, nós precisamos definir o tratado. O que eu vou definir o tratado? Eu preciso que você recue a sua margem esquerda do Rio Madeira, que é próximo de Humaitá, recue, olha a distância que eles vão recuar. Recue aqui. Recue lá para o Rio Mamoré. Eles recuaram a margem do Rio Madeira quase toda ali. Deixou de ser boliviana, a margem esquerda do Rio Madeira. Isso é um tratado de 1867. Em 1867 é justamente o período, século XIX, é o período que começa a extração do látex, da borracha. E o látex era de domínio boliviano. O Brasil ele começa na exploração do látex utilizando a mão de obra indígena que estava. Só que aí o Brasil, quando intensifica essa exploração do látex, eles vão aproveitar uma grande tragédia que aconteceu no Brasil, que foi a seca no Nordeste, uma seca, uma grande fome que matou milhares de pessoas. Só no Ceará foram mais de 100 mil mortes nesse período, e eles vão incentivar que esse cearense, esse nordestino, migrassem para a Amazônia. Virassem quase uma escravidão nordestina na Amazônia. E esse cearense ele vai migrar para a Amazônia e ele vai ser os primeiros seringueiros. Só que tem um porém. Essa região aqui, que nesse tratado de Ayacucho pertencia à Bolívia, olhem na tela para vocês, ampliei aí na tela aí. Essa região aqui, aonde fica o Rio Purus, principalmente o Rio Purus, que é um dos afluentes do Rio Amazonas, o Rio Tarauaca e outros rios, Aquiru, e outros rios que estão aqui vão ser ocupados por nordestinos. Só que é um porém. Aqui o Brasil não definiu o que seria da Bolívia por esse tratado? E agora que está sendo ocupado por nordestinos? O que fazer com essa região que está sendo ocupada por nordestinos? Começa um novo conflito. É por isso que nós vamos ter, olha lá, vamos lá.
nós vamos ter um novo tratado. De 1867, o Tratado de Ayacucho, nós temos em 1903, então, um novo tratado assinado entre Brasil e Bolívia. E agora, o que quer dizer esse Tratado de 1903? O que o Tratado de 1903 ele nos traz? Aquela região, porque o Acre, onde hoje é a região do Acre, ele se declarou uma república independente por 3 vezes. O Acre hoje era para ser um país separado do Brasil, uma república independente por 3 vezes. E o Acre, nós temos ali a ocupação do Acre pelos nordestinos, principalmente os nordestinos, que vai ter uma figura de um militar que vai ser exilado no Acre chamado Plácido de Castro. Plácido de Castro, além de fazer uma guerra, ele vai declarar uma independência. Começa a Guerra do Acre, começa o conflito do Acre, a questão acreana. Vai ser preciso o Brasil mandar um outro diplomata para negociar a paz no Acre. Então chega um diplomata chamado Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, em 1903... Professor, por que alguns locais aparecem em 1903 e outros em 1904? Porque ele foi assinado, o Tratado de Petrópolis ele foi assinado em 1903 e ele foi publicado em 1904. É por isso que algumas datas aparece a data de publicação. Então, o Barão do Rio Branco ele vai negociar com a Bolívia agora a assinatura de um novo tratado. É assinado o Tratado de Petrópolis. Agora o Tratado de Ayacucho, porque o governo brasileiro já tinha reconhecido brasileiros, nordestinos, seringalhistas, seringueiros, vocês estão ocupando terras bolivianas. Nós reconhecemos que é terra boliviana. Diz, se você reconhece que é terra boliviana, então nós vamos fazer uma república independente do Brasil. Nós seremos independentes do Brasil. Diz, desocupem. Desocupem essa área. Mas aí o Brasil resolve, lá na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, assinar um acordo entre Brasil e Bolívia. Nesse acordo de 1903, chamado Tratado de Petrópolis, o Brasil ganha o Acre enquanto território, o Acre passa a ser do Brasil, o Brasil vai conceder algum pedaço de terra ali do Mato Grosso, e o Brasil fica responsável agora, com esse tratado, de construir para a Bolívia a estrada de ferro, que vai receber o nome de Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Mas isso é uma longa história. Olha como o conflito com o Acre vai estar diretamente relacionado à formação de Porto Velho, à formação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E, meus queridos alunos, esse é um pouco da história para nós entendermos essa fronteira que existe até hoje. Quando você chega em Pimenteiras, quando você chega em Costa Marques, quando você chega em Guajará-Mirim, eu falo de Costa Marques e Guajará-Mirim, é onde eu conheço bem, não conheço Pimenteiras. Mas quando você chega nessa região, você vai ver até hoje o povo brasileiro e boliviano sendo quase cidades binacionais, porque brasileiros e bolivianos estão convivendo. Mas daqui a pouquinho eu volto com a revisão para vocês e com a atividade. Até lá.